Voltando com as últimas informações do Fluminense no mercado de transferências neste domingão. Por enquanto, o Fluminense ainda é devagar no mercado, nenhuma negociação em andamento. Bom, pelo menos não que a gente saiba. Talvez apareça alguma coisa aí muito em breve, que é o que eu acho que vai acontecer. A diretoria está trabalhando nos bastidores, várias reuniões já foram feitas e certamente a próxima semana vai ser de novidade em relação a negociações. Mas as sondagens estão acontecendo, inclusive em relação a jogadores importantes. Um jogador muito experiente, que já foi pedido aqui por muita gente em vários comentários. O Fluminense sondou o Hulk. A possibilidade de contratar o Hulk é real? É, o Hulk mesmo, do Atlético Mineiro. Vou trazer para vocês todos os detalhes aqui. Tem zagueiro sondado e mais gente que pode sair nessa barca de 2026. Vem comigo, te convido a deixar o seu like se você puder. Se aparecer o botãozinho do hypar o vídeo aí, faça isso também. Todas essas pequenas ações gratuitas que não custam absolutamente nada, ajudam muito aqui no crescimento do canal para chegar cada vez mais e mais tricolores que com certeza vão querer se informar muito nesse período aí de transferências. No Fluminense não vai ser diferente. Vou começar falando sobre Facundo Bernal. Ontem os amigos lá da Central Fluminense publicaram a informação de que o staff do Bernal segue com interesse de negociar o jogador para o exterior. Segue sendo o objetivo. Por que eu tô falando segue? Porque na última janela a gente viu o empresário dele forçando todo e qualquer tipo de situação para levar o Bernal para a Europa. Está muito claro e evidente que não há uma satisfação por parte do staff dele sobre a condição de reserva durante praticamente toda a temporada, né? O Bernal foi titular em jogos específicos, mas nunca conseguiu se firmar de fato como um titular da equipe. E na época eles chegaram a trazer uma sondagem do Betis, de 7 milhões de dólares. Algumas sondagens que foram recusadas pelo Fluminense. O Fluminense não deu sequência às negociações. Lembrando que o Flu tem 60% dos direitos do Bernal, não tem 100%. Na época pagou ali mais ou menos 2 milhões e meio de dólares, né? 3,6 milhões de dólares por 60% dos direitos. Isso deu mais ou menos 20 milhões de reais na cotação da época. O Fluminense tem 60% dos direitos dele. Na época tentou fechar 80%, mas, enfim, o clube uruguaio acabou recusando. E agora, claro, o Fluminense vai tentar aumentar esse valor para receber mais pela sua parte. Acho que o Bernal é um jogador negociável, só que irá obrigar a diretoria do Fluminense a ir ao mercado para buscar mais uma reposição. Já vai ter que fazer na zaga, pelo menos 2 jogadores no ataque. Lateral, provavelmente, como o próprio presidente já disse. E aí o Bernal teria que ter uma substituição imediata, porque é um setor que tem muito rodízio. Você precisa ter número de jogadores também. Para mim, não é um jogador inegociável se chegar uma boa proposta por ele. Mas foi o que eu disse. Obrigará automaticamente o Fluminense a ir para o mercado e buscar uma saída. Eles vão forçar de todas as formas. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Eles vão forçar. Na Espanha, ele tem passaporte italiano, facilita a questão, né, de jogar na Europa sem ser ali um estrangeiro. Então eles vão forçar e aí o Fluminense vai ter que analisar e tem que saber também a opinião de Luiz Ubeldia sobre esse jogador. Se ele gosta, se ele acha importante, se é relevante para ele. E se tá aqui, não quer jogar no Fluminense, se acha que tem que jogar em outro lugar, se acha que merece ser titular, porque ele não mostrou isso em campo ao longo do ano, ele não mostrou isso em campo. Você acha que joga mais do que joga e aí não vai aceitar uma condição de reserva? Que busquem um outro clube e que apresentem uma proposta que atenda aos interesses do Fluminense. Eu espero que as negociações possam caminhar desta forma, se realmente elas acontecerem. Uma outra especulação de mercado agora envolvendo zagueiro. O Fluminense sondou, segundo o Ekrem Konur, lá da Turquia, é um jornalista de mercado de transferência, e eu sou bem sincero, tá, gente? É um jornalista que dá muita notícia, mas, assim, não são muitas que se confirmam. E muitas coisas replicando de outros veículos e tal. Então eu estou sendo bem sincero porque eu já vi diversas coisas relacionadas ao nome dele,
coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram. Então, enfim, tô contextualizando isso aqui para vocês. O Kevin Lomona, que é um jogador do Independiente da Argentina, argentino de 23 anos, colocando na tela para vocês o site O Gol, é um cara com 43 jogos na temporada, titular absoluto do Independiente, com passagem, inclusive, aqui no Bragantino. Eu não lembrava dele aqui no Bragantino. Eu lembro, enfim, do nome dele, mas confesso que aqui eu não lembrava dele, não. Jogador revelado pelo Lanús, passou pelo Bragantino, Tigre, e aí foi para o Independiente. Emprestado, depois em definitivo, 2000... eu só acho estranho porque, assim, um jogador jovem com potencial estava aqui no Red Bull e eles terem liberado, enfim, é um pouco estranho, né? Mas é um jogador que está muito valorizado lá, titular absoluto da equipe, a temporada inteira, como vocês podem ver, ó. Temporada inteira, titular, não fez gol, tem aqui uma assistência. É um jogador valorizado por lá, jovem ainda, né? Não deve ser um jogador barato, mas é um jogador, é um perfil que eu acho que faz sentido o Fluminense trazer. Para ser mais um, não para ser o substituto do Thiago Silva. Mas é um nome para a gente ficar aí de olho, porque pela idade, enfim, pela regularidade de jogos aí ao longo da temporada, qualidade a gente teria que buscar mais informações para saber o real nível dele agora, mas as referências sobre ele são positivas, tá? O Fluminense vai ter que buscar desesperadamente 2 jogadores para mim e um jogador de ponta, de nível, para substituir o Thiago Silva a partir do momento em que, ao que tudo indica, realmente o Nino não vai vir. O Zenit não vai liberar mais o Nino, como a gente falou aqui ontem no canal do Lessa. A zaga é realmente algo que me preocupa muito, mas muito mesmo, para essa próxima temporada. Antes de falar sobre Hulk aqui, vou lembrar para vocês que tem novidade na Golcase. Se você não foi e não garantiu, presente de Natal tá em cima ainda. Acho que agora não dá tempo mais de chegar pro Natal, mas você pode, se você esqueceu, pode falar para a pessoa, calma, vai chegar seu presente. Lá na Golcase tem novidade. Esse copinho térmico aqui personalizado, ó, Germancano com a bandeira da Argentina, é uma novidade. R$ 119,90 nesse calor que tá fazendo no Rio de Janeiro agora, e vai fazer mais. Copo lindo que você pode ter ainda mais barato do que já está aqui com o cupom JORNADA, 5% ou mais de desconto nos produtos lá na Golcase. Tem essa novidade aqui também, por exemplo, essa garrafa térmica do Fábio com esse anel magnético. Dá para você, por exemplo, colocar o celular ali, para quem tem essa capinha aqui, né, na Mega Safe. Então dá para você usar também um anel magnético, uma garrafa personalizada do Fábio, que você encontra lá na Golcase, assim como várias outras, todas personalizadas. Garrafa a Urban, se você quer um pouquinho menor, também tem. Você pode personalizar, colocar o seu nome, colocar o nome de que você gosta. R$ 99,90 só essa garrafinha, gente. A qualidade é absurda. Tem essas garrafonas, os copões térmicos lá na Golcase. É muita qualidade e muito barato. Você paga com desconto, lembrando, 5% de desconto ou mais nos produtos da Golcase. Você vai utilizar o cupom JORNADA e vai aproveitar a capinha de celular, pagando uma, levando 2 para casa. São muitas as opções. Vai lá no Golcase. Se você não já garantiu o seu presente de Natal, então vai poder começar 2026 aí com muitos produtos personalizados ali do Fluminense e com a qualidade da Golcase. A gente vai falar agora sobre Hulk, porque Guilherme Frossá trouxe uma informação, jornalista que, enfim, com muitos anos de cobertura lá no Atlético, cara extremamente confiável, trouxe uma informação cravando que o Fluminense sondou a situação do Hulk no Atlético Mineiro. E aí, enfim, vamos ver o que o Frossá disse lá no canal dele no YouTube. Quem não segue ainda pode seguir lá. Eu vou trazer aqui o trecho do vídeo onde ele fala sobre essa situação. Vídeo aqui, e que essa informação ela vai nortear aquilo que a gente vai dizer depois, tá? Vamos lá, qual que é a situação do Hulk? O Hulk tem contrato com o Atlético até o fim de 2026. O próprio clube já falou, e a gente já tinha trazido isso lá atrás, lá quando eu, por exemplo, conversei com o Rubens Menin, eu já voltei da conversa falando, olha, a posição do Atlético o Hulk sai se ele quiser. Isso se mantém, o Hulk sai se ele quiser, a decisão é dele. Se o Hulk não trouxer nada, falando, olha, eu recebi essa proposta, eu tenho isso aqui na minha mão, eu quero ir, ele vai ficar e vai cumprir contrato. Ponto. Se ele trouxer alguma coisa, né?
que ele alinhou, que ele recebeu, que ele gostou, ele, o staff, o Atlético não faria, pelo que eu tenho de informação, um esforço para manter o Hulk. Porque o valor que ele custa aos cofres do Atlético mensalmente, o clube entende que nesse momento pode ser essencial para outras movimentações no mercado, né? Basicamente, sobre o desejo do Atlético é isso. Não estou dizendo que o Atlético, meu Deus, está rezando para o Hulk ir embora, não. Muita calma nessa hora, mas não se oporia. A palavra é feia, mas está correta. O clube, caso o Hulk chegasse com alguma coisa. O ponto isso que eu estou trazendo é tão real que quando alguma coisa em relação ao Hulk, né, alguma sondagem pelo Hulk chega ao Atlético, que é normal um clube falar com outro clube, o próprio clube direciona para o staff do Hulk, fala assim, não, conversa com o staff do jogador, porque o Atlético não vai tomar essa decisão de buscar o Hulk para rescindir o contrato, né? O Hulk sai do Atlético se, como eu disse, algo chegar para ele e ele chegar para o Atlético e falar, olha, eu tenho isso, estou querendo ir embora, aí ele será liberado. Basicamente é isso. Ah, você então você está dizendo que houve sondagem pelo Hulk feita ao Atlético? Sim, houve. E aqui eu vou mencionar o nome de um clube que eu não vi ninguém publicando ainda. Se aconteceu, mais uma vez, peço desculpas. Não tenho conseguido acompanhar tanto assim todos os veículos pela correria do dia a dia. Já ouvi lá atrás boato enfim, ou possibilidade, né, de Grêmio, de São Paulo. Um clube que eu afirmo com 100% de certeza que buscou informações sobre o Hulk é o Fluminense. O Fluminense tem um histórico recente de buscar jogadores experientes. Acabou, por exemplo, de encerrar o ciclo do Thiago Silva por lá, um dos maiores zagueiros do planeta nas últimas décadas aí. Um monstro realmente. Tá voltando para a Europa, enfim. E o Fluminense gosta, né, de jogadores experientes ali. Vários exemplos recentes aconteceram, o próprio Ganso, Renato Augusto, a gente tem que aí vai ficar falando de um tanto de nome aqui, no Marcelo, por aí vai. Houve essa sondagem, é muito bom lembrar que o Otávio está no Fluminense, o Otávio é talvez um dos melhores amigos do Hulk no mundo do futebol, eles não escondem essa proximidade, o Hulk chorou quando o Otávio foi embora, enfim. Certamente o Otávio, né, nos bastidores, ele está fazendo o que está ao alcance dele para o Hulk ir para lá. Só que o ponto quando o Fluminense se informou sobre os detalhes ali de vencimentos do Hulk, etc., deu aquele passo para trás, aquele choque ali, aquele susto, né? E a chance de dar negócio pro Hulk trocar o Atlético pelo Fluminense é muito pequena, mas muito pequena, assim, muito próxima a zero, pelo que eu ouvi, tá? Tô trazendo aqui como informação para vocês entenderem alguns movimentos que estão acontecendo. E até para ilustrar isso que eu tô dizendo. E nesse caso, rolou isso que eu falei, tá? Chega pro Atlético, o Atlético falou, olha com o staff do jogador. Se o Fluminense, por exemplo, apresenta algo pro Hulk, pro staff direto, e o Hulk topa, eu tenho impressão, pelo que eu tenho ouvido, que o Atlético liberaria. Mas o que pega hoje é muito mais isso. A questão salarial e a questão de outro clube ter condição de manter vencimentos ali próximos daqueles que o Hulk ganha no Atlético, mais isso do que uma questão de valor para compra. Acho que o Atlético não exigiria aí um valor alto para vender o Hulk, tá? Isso é importante de dizer. Bom, tá aí as informações do Frossá, ele publicou lá no canal dele. Eu disse que não me surpreende porque não me surpreenderia. O Fluminense ir atrás do Hulk, que já tem 39 anos. A temporada dele não foi boa, só que a temporada do Atlético também foi muito ruim. Colocando aqui o site Gol na tela, foram 61 jogos, ainda assim, mais de 60 jogos na temporada. Fisicamente é um negócio absurdo, esse cara é absurdo. O desempenho físico dele com 39 anos é um negócio inacreditável, porque ele se cuida muito, porque ele é muito profissional. Então é um cara que me agrada muito por isso. Acho o cara extremamente profissional, respeitoso com o clube. Ele tá lá desde 2021. Aí olha só, 36 gols em 21, 29 em 22, 30 em 23... E aí como cai em 2024 para 19 gols e 21 gols. Então para mim fica muito evidente que o Hulk, apesar de ser um super atleta, uma hora a conta vai chegar da idade, infelizmente, chega para todo mundo. E acho que ele já está num declínio. Esse ano ele chegou a ficar sem fazer gol desde de agosto até outubro. Né? Passou por um jejum importante de gols, muita dificuldade. Ele falou muito na época, a pressão que estava e tal. Então é um cara que, para mim, ele está numa reta final de carreira, que não faria sentido, na minha opinião,
o Fluminense investir muito dinheiro no Hulk. Porque o salário dele é astronômico, eu não sei quanto é, mas é muito alto. Por mais que o Atlético não fosse... O Atlético talvez liberasse próximo, sei lá, quase de graça, para se livrar ali da folha. Mas não acho que é um investimento que faz sentido. Veja bem, a comparação não pode ser, gente, com Everaldo e John Kennedy. Não adianta. Acho que é um cara que entregaria gol. Acho que é um cara que ainda vai jogar Série A ainda e vai fazer seus gols. Porém, todavia, entretanto, para mim é um jogador que já está aos poucos caindo de nível pela idade, apesar de toda a qualidade que ele tem. Então não é o jogador que eu contrataria para resolver os problemas, mas entendo que muita gente seria a favor. Eu já vi muita gente ser a favor aqui pedindo o nome do Hulk. Acho que é um cara que, enfim, ele fez 20 gols no ano, é o número de gols que o Cano fez no ano, para você ter uma ideia, com toda a dificuldade que o Cano vem tendo. Então, enfim, não são números que me agradam para um centroavante já com quase 40 anos e com um vencimento muito alto. Mas, como disse o Frossá, aparentemente é uma situação que não deve evoluir. Tá? Para a gente fechar aqui, eu vou trazer uma última manifestação de Thiago Silva nas redes sociais ontem, falando sobre a saída dele no Fluminense. Ele veio tentar apagar um pouco do incêndio. E como essa fala dele eu não trouxe aqui ainda, vou colocar na tela aqui para vocês. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estou aqui para esclarecer algumas coisas que foram faladas hoje ou tiradas de contexto por algumas mentes maldosas, né? Mas dizer o quanto eu e a família Silva amamos o Fluminense Futebol Clube. Agradecer aí em especial nosso presidente Mário pelo esforço, o seu Paulo também, e todos aqueles que fizeram isso ser possível mais uma vez. Nós levaremos o Fluminense nos nossos corações para o resto da vida. E, enfim, a minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família. Esses momentos dos meus filhos estão sendo especiais e eu estou perdendo. Eu só gostaria de estar um pouco mais próximo deles. Vivi tudo o que tinha para viver aqui. Fui muito feliz. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês também. Tá bom, pessoal? Só para complementar o vídeo passado aí, o vídeo anterior, que a gente leve apenas momentos bons de tudo aquilo que nós vivemos juntos. Eternamente em nossos corações. Saudações tricolores. Um beijo. Bom, e aí por que isso acontece? Porque a esposa dele vai lá fazer um post nas redes sociais, como sempre falando demais, e aí termina falando assim, a verdade é que não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais. É uma coisa que gera é óbvio que vai gerar interpretações, e aí é culpa dos outros que interpretam, é culpa do torcedor, é culpa de todo mundo, menos da própria esposa que sai falando um monte de coisa na rede social, que gera dupla interpretação, um monte de coisa dúbia, como sempre, porque ela não consegue ficar quieta. Né? Aí ela vai para lá, ela vai para as redes sociais, compromete o cara e a culpa é de todo mundo. Enfim, para mim eu acho que é mais fácil aceitar que o Thiago Silva nunca foi o Fluminense nunca foi uma prioridade absoluta para ele. Já trouxe aqui separar a saída dele do Chelsea com a do Fluminense. E tá tudo bem, o Thiago fez uma promessa e cumpriu essa promessa de voltar ao clube. E aí muita gente fala, mas ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Ele fez uma promessa, ele fez um acordo e não cumpriu. Contratos também são quebrados, gente. E é o primeiro que o Thiago Silva quebrou. Eu acho que tudo isso, sabe, mostra que o Fluminense não era a grande prioridade, nunca foi, do Thiago Silva, mas para mim demonstra uma gratidão em ter voltado e para aí. Eu vi muita gente falando, mas ele não cumpriu a promessa de terminar o contrato. Primeiro que ele não verbalizou isso. E segundo que contratos também são quebrados e às vezes dentro do que está previsto no acordo. Por que eu estou falando isso? Porque aí é informação, tá? O Thiago Silva sempre quis fazer um contrato de 1 ano e meio. Ele não queria um contrato de 2 anos. O Fluminense forçou, conseguiu contornar e conseguiu 2 anos. E também havia essa possibilidade, prevista já em contrato, de liberação faltando 6 meses antes. Por isso não pega de surpresa. Isso estava previsto.
E aí, o que eu acho que foi também um erro, foi talvez, no momento da negociação, vamos assinar 1 ano e meio, a gente coloca aqui em contrato a possibilidade de renovar mais 6 meses. Porque aí a comunicação, veja bem, é totalmente diferente. Houve uma falha também de comunicação. Gente, cumpri o contrato aqui, tinha a possibilidade de renovar por mais 6 meses, mas não vou ficar, quero voltar para a Europa, ficar perto da família. Entende como seria muito diferente? E se ele chega no meio do ano que vem, no meio da Libertadores e pede para sair, olha o baque que também seria. Pede para sair, não, termina o contrato. Cumpriu o contrato, vai ser no meio do ano. Porra, não vai renovar no meio da Libertadores? Então, na minha opinião, falharam na comunicação também. Falharam na forma de se comunicar, mais uma vez. Acho que o Thiago Silva se comunica mal na saída do Fluminense. Ele poderia ter preparado um material melhor, falado mais pro torcedor. Não vir agora pagar incêndio por causa das besteiras que a mulher escreve. Né? Poderia ter sido algo mais emotivo da parte dele. Mas tá tudo bem. Assim, para mim, valeu a pena. Não foi em vão. O Thiago Silva voltou e ajudou o Fluminense a livrar de uma Série B, a se livrar de uma Série B, e a gente viu um dos maiores zagueiros da história do futebol jogando com essa camisa. Não foi em vão definitivamente, na minha opinião. Tá? Valeu muito a pena. Talvez não tenha valido a pena para ele. Talvez não tenha sido suficiente para ficar mais longe da família. Mas ele está em Portugal, gente. Voo de Portugal 2h30, mais ou menos, ou menos de Porto, você está em Londres. Não tem comparação. É óbvio que é muito mais perto, muito mais fácil. E o Porto deve ter sido a solução mais rápida. Mas ele já estava negociando. Talvez sim. Talvez já tivesse proposta. É possível. Mas enfim, eu acho que não apaga a trajetória dele. Ele foi importante sim. Agora, ídolo, que nível, que prateleira, aí é você que vai decidir. É você que vai decidir. Cada um pode falar por si, eu falo por mim. Para mim foi um grande privilégio. Acabou, não vou, pelo contrário, torço que ele seja feliz, que vá bem. Para mim é um dos grandes jogadores que passaram na história do Fluminense, sem dúvida alguma. E a vida segue assim. Só, Thiago, pede para sua esposa falar menos um pouquinho. Não precisa, o torcedor já entendeu, já foi, já que não foi feita uma despedida à altura, já que não foi feita, né, eu acho que é algo à altura do que o torcedor do Fluminense mereceria, pede para ficar quietinha, vamos seguir a vida e é isso, tá? Um abraço para todo mundo, deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal se você puder, agradeço muito, vamos que vamos e a gente volta assim que possível com mais informações.